Estamos iniciando pela TV Suprem, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista do movimento 2022-2030, o Brasil e o mundo que queremos, uma parceria da Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com o professor Manuel Barral Neto. Vamos revisitar sua infância e juventude, sua formação básica e universitária e os caminhos que o levaram a ser um importante professor, pesquisador e gestor. O nosso convidado é graduado em Medicina pela Universidade Federal da Bahia, onde também obteve o seu mestrado e o seu doutorado. Tem um pós-doutorado no Seattle Biomedical Research Institute, nos Estados Unidos. Ocupou posições importantes na Universidade Federal da Bahia. Foi chefe de departamento de Patologia e Medicina Legal, diretor da Faculdade de Medicina e pró-reitor de pesquisa e pós-graduação. Exerceu funções importantes no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Foi diretor de programas temáticos e setoriais, diretor de cooperação institucional e vice-presidente. Exerceu também atividades na Fundação Oswaldo Cruz, tendo sido diretor do Instituto Gonçalo Muniz da Fiocruz da Bahia e vice-presidente de Educação, Informação e Comunicação da Fiocruz. Sua principal atividade em pesquisa é na área de imunorregulação de doenças parasitárias, principalmente leishmanioses e malária. Publicou 289 artigos em revistas científicas, 21 capítulos de livros e 4 livros. Orientou 21 teses de mestrado e 15 de doutorado. É membro honorário da Sociedade Brasileira de Imunologia e membro da Academia Brasileira de Ciências. Recebeu prêmios e homenagens, dos quais destaco Prêmio Sendas da Saúde, Prêmio Presidente Joaquim Vicente Torres Homem, da Academia Nacional de Medicina e Ordem Nacional do Mérito Científico nas categorias de Comendador e Gran Cruz. Atualmente é pesquisador titular da Fundação Oswaldo Cruz. Muito obrigado, professor Manuel Barral Neto, por ter aceito ao nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria que revisitasse sua infância e juventude, a sua formação básica e universitária e os caminhos que o levaram a ser um importante professor, pesquisador e gestor. Por favor. Então, primeiro, agradecer, Isaac, esse convite. É interessante todo esse projeto que você tem mantido, né, de registro, de falas, né, de colegas de diversas áreas do conhecimento. Eu acho que realmente o Brasil faz pouco desse tipo de processo, né, de uma documentação das etapas que levaram cada um de nós a realmente tomar caminhos que levam a fazer pesquisa e ensinar. Eu acho que isso é bem importante como um país, que a gente mantenha mesmo essa informação, porque isso, vários outros países têm isso de uma forma muito mais
regular, as próprias universidades têm muito disso. Não é à toa que a gente pode ver as aulas de Richard Feynman na Caltech, naquela época onde não era nem tão fácil, naquela época não era tão fácil fazer registro, né, de filmes, etc. Então, isso tudo está gravado há muito tempo, eles têm um registro muito grande do que foi feito. E aqui no Brasil a gente não tem a mesma tradição, mesmo registros mais escritos não são muito numerosos. Então, eu acho que tem esse aspecto importante e mesmo no presente, isso tem um papel importante no sentido de quem precisa fazer um quadro, né, da situação, precisa realmente mobilizar pessoas. É interessante ter esse registro do que está sendo feito e como as pessoas pensam esses aspectos. No meu caso, eu sou de uma família que o meu pai era médico, minha mãe ainda vive é dentista, e então, na verdade, quer dizer, muito da área da saúde sempre foi algo que estava no ambiente doméstico, né? Não era inclusive eu pensei, eu não tinha uma decisão muito inicial que eu iria ser médico. Na verdade, eu acho que tentei sempre escapar um pouco disso, mas no final eu acabei fazendo medicina. Não por nenhum tipo de pressão doméstica, pelo contrário, meu pai sempre é, estimulava que cada um fizesse aquilo que queria mesmo, não tinha nenhuma pressão para ser médico. Mas acabei realmente seguindo essa carreira e nós somos 5 irmãos e 2 são médicos e 2 dentistas e só uma que saiu dessa área familiar de saúde, né? Então, mas nós nunca fizemos nenhum tipo de empresa, nem nenhum tipo de iniciativa nessa linha familiar, né? Então, no meu caso, eu percebi também, já durante o curso médico, que eu não tinha uma inclinação muito grande para essa relação mesmo do contato, né, com pacientes, ouvir muita queixa e fazer essa parte. Então, desde cedo, eu comecei a me inclinar pela pesquisa, ainda estudante. Tive uma oportunidade muito grande do casal Andrade, que nessa época o professor Zilton era o professor titular de patologia, e a professora Sônia Andrade tinha uma atividade muito intensa também de pesquisa mais experimental. O professor Zilton era mais com material humano, mas também fazia experimental. Então eu acabei, na verdade, assim, indo para patologia muito mais porque era um ambiente de pesquisa do que realmente um ambiente de dar diagnósticos de patologia. E acabei fazendo residência, inclusive, em patologia, mas nunca também, assim, trabalhei regularmente. Depois de formado, até como estudante, eu até tive em hospitais, no setor de patologia, mas como outras atividades, não, isso foi já bem. Então, a ideia realmente era muito mais de fazer pesquisa, né, de estar relacionado com esse aspecto. E aí, muito cedo, logo depois da residência, por até uma oportunidade criada por Dr. Zilton, eu fui fazer um pós-doutorado, porque, como médico nos Estados Unidos, eu já era considerado pós-doutor, apesar de que eu não tinha o título de doutor no Brasil, mas com o título de medicina, eu fiz o primeiro pós-doutorado no NIH. Aí sim, trabalhando bem experimental com imunopatologia, né, naquela época, citosomose. No laboratório lá já tinha também grupos muito fortes de leishmaniose, com estudos de leishmaniose. E aí, quando e a Aldina, que né, minha esposa, que ela era um ano depois de mim na faculdade, e acabamos os dois fazendo patologia e pesquisa. Ela sempre se inclinou por leishmaniose desde do curso, e lá no Enes trabalhou com leishmaniose. Quando nós voltamos para a Bahia, havia um grande projeto da Cornell com a Universidade Federal da Bahia para estudo de leishmaniose. Então eu acabei, na verdade, migrando da Xisto e ficamos trabalhando em leishmaniose por muito tempo, né? Quer dizer, nós somos dos grupos dos leishmaníacos brasileiros, né? Quer dizer, então sempre conversando e isso nos aproximou muito da comunidade toda de protozoologia.
porque o Congresso da Proto, que era a reunião anual de doença de Chagas, né, ela começou a acolher outros protozoários, inclusive as leishmanioses, e com isso se consolidou muito essa linha de pesquisa aqui no Brasil e se expandiu bastante. Eu não tenho os dados exatamente mais recentes, mas até pouco tempo atrás, o Brasil já era o país que produzia mais conhecimento, mais publicações em leishmaniose no mundo, superando os ingleses, que têm uma tradição longuíssima nisso, e os americanos, que produzem muito em qualquer coisa. Então, esse campo se expandiu muito no Brasil. Então, do ponto de vista da minha trajetória, eu, aí, como, como Isaac listou, eu até tomei um susto de quantos cargos administrativos eu tive, porque eu não lembrava de todos. Mas aí eu comecei, né? Desde a minha, aí voltei dos Estados Unidos, ficamos um tempo aqui trabalhando nesse projeto da Cornell, que foi muito interessante também, produziu bastante conhecimento. E aí eu voltei para um segundo pós-doutorado, depois de ter feito mestrado e doutorado, depois de ter feito o meu pós-doc no NIH, aí eu voltei para um segundo pós-doutorado, aí sim no Seattle Biomedical, e trabalhando em imunologia de leishmaniose, os dois, e com isso nós... e quando eu voltei de Seattle, aí eu recebi esse convite da professora Eliane Azevedo, que estava assumindo a reitoria da Universidade Federal da Bahia, a primeira reitora, né, da nossa universidade, e ela montou uma equipe de pessoas jovens. Eu não tinha nem 40 anos quando ela me convidou para ser o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação de uma universidade que tem uma tradição de pesquisa, né, a Faculdade de Medicina aqui da Bahia é a primeira faculdade de medicina do país. Ela antecede a Escola de Medicina do Rio em 8 meses. Todas duas são no mesmo ano, mas a nossa é 8 meses mais velha, mais antiga do que a do Rio, porque basicamente elas foram ambas criadas pela presença da família real, né? Quando a família real portuguesa, escapando de Napoleão, veio para o Brasil, eles pararam primeiro em Salvador e ele criou uma escola, e depois, quando foi para o Rio, eles criaram a Escola do Rio. Então, quer dizer, a gente deve o nosso ensino de pós-graduação em grande parte a Napoleão, porque sem ele a família não teria provavelmente migrado e não teria criado essas faculdades, né? Então, há uma relação inesperada entre Napoleão e o início do ensino universitário brasileiro. Então, e aí, realmente, foi muito interessante essa experiência de dividir. Eu nunca me afastei completamente do laboratório de pesquisa, mas e é lógico que o fato de a Undina manter sempre, ela não assumiu muitos cargos administrativos, ela sempre teve muito mais dedicação ao laboratório, dedicação exclusiva à pesquisa e ao laboratório, praticamente, além de ensino, lógico, todos nós tivemos isso. Mas, então, o fato dela manter sempre a atividade do laboratório muito intensa permitia que eu colaborasse e tivesse participação no laboratório mesmo, estando em cargos administrativos. Então, isso fez, assim, claramente marcou, né, a minha trajetória do ponto de vista de associar dois aspectos que eu acabei notando que eu gostava de ambos. Quer dizer, eu gostava de estar fazendo alguma atividade administrativa, mas também ainda imerso na pesquisa, quer dizer, ainda discutindo esses aspectos de pesquisa. Então, mais recentemente, eu não sei se eu já estou falando tudo, o Isaac, na primeira, logo mais depois a gente vê, mas e eu vou concluir agora essa parte da trajetória, porque o próprio campo da imunologia ele começou a migrar muito ah, para uma avaliação muito complexa, né? Então, são muitas células diferentes, com migração, não é um órgão estático, né? São células que migram por todo o corpo e produzem muitas citocinas, muitos produtos de comunicação. E esse sistema de funcionamento do sistema imune é extremamente complexo, e isso, então, levou a essa aproximação com esse campo de dados pela Systems Biology, né? System Immunology, para entender essa relação dessa variedade de células e moléculas do sistema imune nas doenças infecciosas, principalmente parasitárias, né?
E com isso eu acabei migrando e hoje até assim, a minha produção está muito mais na área realmente de ciência de dados em saúde, né? E não sou um epidemiologista, mas tenho trabalhado bastante com a epidemiologia e baseado nesses aspectos de dados, né? Então eu acho que é assim, o campo mesmo resumindo a minha trajetória, apesar de que foi longo, mas é um resumo. Meu caro professor Barral, poderia destacar alguns pontos importantes de suas pesquisas na área de imunologia de parasitas? Pois é, nós tivemos com o grupo, e eu estou falando aqui realmente assim, que o Brasil é um grande polo de produção de conhecimento em leishmaniose, a Bahia é um desses polos aqui no Brasil, né? Quer dizer, aqui a gente está falando também do grupo de Edgar Carvalho, que tem também uma produção constante e muito forte em leishmaniose, Edgar e o grupo que ele formou durante todo esse tempo. Eles trabalham principalmente nos aspectos mais humanos, né, de pacientes, entender a imunorregulação de pacientes, e nós, e muito integumentar, leishmaniose tegumentar. Enquanto nós, do grupo mais da patologia, a gente também tem estudos em humanos e na compreensão de vários desses mecanismos, mas também tem muito estudo experimental, né? Então, tanto com os camundongos, a Aldina sempre teve essa visão mais abrangente, né, de entender a leishmaniose como um todo, mesmo estudando também o parasita, estudando também o vetor, a atração do vetor para o homem. Então, na verdade, nós, como grupo, contribuímos de uma forma, eu acho, expressiva nesse entendimento mais integrado do conhecimento em leishmaniose, quer dizer, o que é que fatores estão implicados na própria escolha dos vetores, como é que os vetores se relacionam com as leishmanias, quer dizer, como é que o flebótomo, por que algumas leishmanias são transmitidas por um tipo de flebótomo ou outro, e principalmente muito do entendimento também da saliva do vetor, né? Porque a leishmania é colocada no hospedeiro vertebrado pela picada do vetor quando ele injeta também a saliva nesse momento. E a saliva tem um papel, sim, de modulação da resposta imune, o que facilita o estabelecimento do parasita. Então, eu acho que esse momento e a fase inicial, e depois disso a migração para o linfonodo, a gente tem aqui na Bahia uma contribuição importante para o conhecimento dessas fases bem iniciais da leishmaniose. TV Suprem. Para uma nova consciência, uma nova televisão. Poderia destacar o seu trabalho na Fundação Oswaldo Cruz e no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq? Essa questão da atuação na Fiocruz é interessante, é um ponto assim, que eu acho que vale, né, mesmo ter um registro, e é o seguinte, né, eu formei na faculdade, depois saí pouco depois, fiz a residência e fui para os Estados Unidos. Quando eu voltei, o professor Zilton, ele tinha sido convidado pela Fiocruz para dirigir essa unidade que estava se reestruturando aqui na Bahia. Existia um instituto que era ligado ao Estado, o Instituto Gonçalo Muniz, que era também um professor de medicina da faculdade, que foi diretor da faculdade antes, e ele, inspirado também por essas ideias de Pasteur, etc., ele criou esse instituto, que era um protótipo, né, do que foi no caso do Rio lá, depois, aliás, era simultâneos quase, porque era a mesma influência, do IOC. Então, aqui existia esse Instituto Gonçalo Muniz, e quando, nesse período, a gente está falando aí de 91, 92, ou talvez até antes disso. E isso foi
um momento em que foi antes, porque foi logo depois que a gente estava retornando da primeira ida ao NIH, né? Então a gente está falando de 80 e poucos, 82, 83. O professor Zilton estava reestruturando esse Instituto Gonçalo Muniz, agora vinculado à Fiocruz. É um acordo com o governo do estado, em que, na verdade, o governo cedeu as instalações e o pessoal que tinha no momento, e a universidade também entrou nesse acordo. E aí muita gente do serviço de patologia, do departamento de patologia da faculdade, também, não necessariamente como funcionário da Fiocruz, continuava com o vínculo com a universidade, mas atuava nesse instituto que estava se estruturando já no âmbito da Fiocruz. Então, diferente de outros lugares, a nossa relação da Faculdade de Medicina e hoje em dia com outros institutos da UFBA e a Fiocruz é muito inicial, já desde o início, né, da construção, existia algo que era antes da chegada do professor Zilton, existia algo, mas era muito isolado e sem uma dimensão muito grande. E quando a Fiocruz, no Instituto, né, Gonçalo Muniz, que já estava com uma certa relação com a Fiocruz, mas isso foi muito intensificado com a chegada, né, do professor Zilton na direção. Então, como ele era também o professor titular de patologia da Faculdade de Medicina e era também o líder, né, desse grupo na Fiocruz. Então, para nós, essa relação com a universidade é difícil de saber exatamente quando acabava uma, começava a outra. Todos nós, ou quase, ou todos nós que trabalhávamos na pesquisa na Fiocruz, também tínhamos atividade na faculdade. Hoje esse panorama mudou um pouco, evidentemente, porque a Fiocruz se estruturou muito mais. Então, continua, felizmente, eu acho que é bom essa relação da Fiocruz com a faculdade, com a universidade. Então, ainda temos muitos colegas que têm uma atuação dupla, são professores na faculdade e também pesquisadores na Fiocruz. Então, eu acho que esse é um ambiente que, às vezes, é um pouquinho diferente de outros institutos, né, da Fiocruz, mas que eu acho que é positivo, no sentido da gente também ter contato com os alunos muito, muito cedo, né? Quer dizer, quando você não participa da formação do aluno, ele chega para você já depois de muito tempo fazendo outras coisas, e muitos deles já escolheram outros rumos, porque não tiveram a chance de ver isso no início. Então, você perde alguns talentos, porque não é perder no sentido do país, não perde, mas o grupo assim, deixa de ter contato com bons talentos pela demora de ter esse contato com os alunos. Então, se a gente já esperar somente o graduado aparecer, isso vai ser a gente vai perder muitos nomes. E não é à toa que a gente continua tendo, ao longo de todos esses anos, sempre muitos alunos de medicina fazendo iniciação científica e muitos deles fazendo carreira científica depois e tendo trajetórias bem firmes, né? Bem sólidas. Então, na verdade, eu acho que essa atração do aluno de medicina eu estou chamando a atenção de medicina não porque eu considere diferente do ponto de vista de capacidade, mas só porque, na verdade, é um grupo que assim, não é inclinado naturalmente para fazer pesquisa. A atração é muito mais ser médico e ter um tipo de carreira até na faculdade, até uma coisa acadêmica, mas com outra vertente. Então, eu acho que a gente consegue aqui no Instituto ter esse equilíbrio de ter vários excelentes alunos da biologia, da farmácia, etc., mas a gente também tem alunos de medicina. Então, o grupo é mais heterogêneo, o que é sempre bom, né? Não é à toa que a gente valoriza a diversidade, né? Estamos chegando ao final da nossa conversa, meu caro Barral, e poderia enviar uma mensagem aos jovens que nos assistem? Eu acho que, assim, rapidamente, a grande mensagem que eu acho hoje é isso, a necessidade de reforçar o embasamento que a ciência dá para a tomada de decisões, né? Nós estamos numa época de muitas decisões tomadas assim, por outros motivos,
Estamos numa época de uma disseminação intensiva da desinformação, e tudo isso faz com que a própria ciência seja ameaçada. Então, a defesa da ciência como base para um planejamento, ela sozinha não resolve tudo, não é um império da ciência, mas é a necessidade da gente respeitar esse conhecimento sistemático da análise que a ciência faz da realidade para tomadas de decisões, inclusive na política. Então, eu acho que esse é um ponto que a gente tem que reforçar nesse momento no país, esse enfrentamento da desinformação, né? Isso tem um objetivo político de redução de desigualdades, de aumento, né, que toda a sociedade participe, mas tomando decisões com base em análises que são análises que se pode reproduzir, se pode analisar como é que aqueles resultados chegaram, e não por uma opinião pessoal. Muito bom. Gostaria, antes de agradecer ao caro amigo essa conversa, registrar que no Brasil existem muitos exemplos de casais cientistas, né? Dando como exemplo, né, o professor Zilton e Sônia Andrade, aí da nossa querida Bahia, né? Maria e Leônidas Dini, né? Casal espetacular. Quero lembrar aqui também o Ruth e Vitor Nussweig, né? E, no caso presente, Aldina e Manuel Barral, né? Esse casal de cientistas baianos, né? Em que eu tive o privilégio de, pelo menos cada ano, encontrar o casal na reunião de pesquisa básica em doença de Chagas, em Caxambu, né? No Hotel Glória, em Caxambu, que se transformou depois no Congresso Nacional da Sociedade Brasileira de Proctologia. E gostaria de agradecer imensamente ao professor Manuel Barral Neto por essa importante, interessante e instigante conversa, e parabenizo o casal, né, pelas brilhantes contribuições para a ciência brasileira. Muito obrigado, professor Manuel Barral Neto. Esse e outros programas do Movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, podem ser acessados no canal YouTube do canal Supre. Gostaria de agradecer imensamente a atenção de todas e todas que estiveram com a gente, e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá.